Língua portuguesa, um pouco mais sobre entrevista. Há diferentes textos jornalísticos, notícias, entrevistas, reportagens, entre outros. O texto que você lerá é uma entrevista feita com uma menina de 11 anos. Ela escreveu uma coluna para um jornal brasileiro. Aos 11 anos, jovem colunista da Folhinha usa a máquina de escrever. Então temos Júlia Barbon, né, de São Paulo, 18 de 12 de 2015, às 3 horas. Né? Isadora Silvestre tem 11 anos, mas ainda usa uma máquina de escrever para colocar suas histórias no papel. Mas para passar limpo, diz. Quando está fora de casa e tem uma ideia, ela registra rapidamente no caderno. Está sempre à mão. Né? Quando aparece aquela luzinha de ideia, a gente precisa escrever logo, senão perde. A menina estreia como colunista da Folhinha neste sábado 19, com textos de ficção e outros baseados em histórias que ouviu de seus avós. Em entrevista à Folha, ela conta que sua inspiração para escrever vem dos acontecimentos despercebidos do cotidiano. Também diz que, quando crescer, pretende se tornar política ou atriz. Leia agora a entrevista com a garota. Folhinha, de onde tirou a inspiração para os textos? Isadora Silvestre responde, né? Já que são 4 textos, pensei em fazer 2 histórias reais, inspiradas nos meus avós, e 2 inventadas, que saíram, né, da minha cabeça. Quando eu passeio com a minha família, presto atenção nas coisas e vou inventando histórias, olho as anormais do cotidiano que as pessoas normalmente não percebem. Se você escreve em forma de história, elas prestam mais atenção do que na vida real, porque aí não é mais uma coisa banal do dia a dia, é uma coisa lúdica. Pode dar um exemplo? No meu prédio tinha uma mulher que chamava Monique. Um dia fomos comprar pão na padaria e vimos que no asfalto da rua estava escrito: Monique, eu te amo. Aí eu escrevi uma história sobre isso, mas ainda estou escrevendo porque as ideias estão fluindo na cabeça. Eu escrevo um pouco, paro, penso, vejo algumas coisas, volto e escrevo mais. Você disse que se inspirou nos seus avós para escrever? Eles costumam contar histórias? A gente conversa nas reuniões de família e, durante essas conversas, saem essas histórias. Conversar é uma forma de matar a saudade. Como você se sente quando ouve as histórias? Eu começo a prestar muita atenção e depois eu escrevo na máquina de escrever ou no computador. Você tem máquina de escrever? Sim, ganhei do meu avô. Eu acho que na máquina é mais difícil de usar quando você precisa pensar e escrever. É, mas um objeto para passar histórias a limpo, para criar, eu prefiro usar o computador. Já o caderno
é mais para a rua. Quando você não quer esquecer uma história, está sempre à mão, porque não dá para levar a máquina de escrever de ferro em todos os lugares, né? Ou o laptop. Qual o seu maior sonho? Eu queria me tornar alguma coisa que ajudasse as pessoas. Meu pai é advogado, minha mãe é muito ligada nesses lances de política, então eu queria ajudar. Quando você é criança, você não pode ajudar muito nessas coisas de adulto. Quero ser política. Acha que toda criança pode escrever um bom texto? Sim, por mais que algumas tenham erros ortográficos, o país é livre. Então, a escrita também deve ser. Se uma pessoa tiver boas ideias, ela pode escrever. O que recomenda para quem quer escrever para a folhinha, como você, né? Simplesmente prestar atenção nas coisas estranhas, que para você já viraram rotina, porque o essencial é invisível aos olhos. Isso é de um livro, não é? Sim, do Pequeno Príncipe. Sempre, que, sempre quis ler, mas só consegui neste ano porque era obrigatório na escola. Questão número 1. Isadora afirma que sonha em trabalhar com algo que ajude as pessoas. E você? Qual é o seu sonho relacionado a uma futura profissão? E questão 2. Para escrever, Isadora se inspira nos passeios com a família e no cotidiano. E suas inspirações para escrever vêm de onde?